Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula, que é a Introdução à Metodologia Orbis 360. É um prazer ter todos aqui. Se você chegou até aqui, é porque realmente o seu interesse em trabalhar e ter uma prática adequada, né, em relação aos cuidados para idosos. O que é a metodologia Orbis 360? O que é a metodologia Orbis 360? Bom, como eu já falei, a metodologia OBS é um modelo de gestão holística, que vai olhar de uma forma integral, né, para o cuidado desse indivíduo, como eu falei aqui, baseado nos pilares biopsicossociais e espirituais, né, e ela vai orientar os profissionais e as equipes na condução dos processos de cuidado, né, personalizando esse cuidado e oferecendo qualidade de vida, né, para essa pessoa idosa e qualidade também para esses profissionais, porque uma vez que as intervenções são analisadas e implementadas de forma adequada, o desgaste entre o profissional e a família, o profissional e o idoso, né, e o profissional e a equipe é muito menor, né? Então traz qualidade para o nosso trabalho também. A palavra orbis vem do latim, que significa círculo, mundo, totalidade, ou seja, a gente é como se o mundo do cuidado daquele indivíduo, né, num círculo onde todos os profissionais eles conseguem estabelecer uma ligação como um elo um com o outro, né, atendendo esse indivíduo na sua totalidade, o que traduz a essência do método. Ver o cuidado como um ciclo vivo, dinâmico, em constante aprimoramento. Assim como a vida humana, que não é estática, ela é dinâmica, o processo de envelhecimento ele também não é estático, ele é dinâmico, né? Então a gente está sempre olhando o cuidado a partir desse ciclo vivo, né? Que tem esse indivíduo que vai mudando, né? À medida que o processo ele vai avançando. O termo 360 foi incorporado para representar a visão completa do processo de cuidado. Como eu falei aqui, a gente tem uma visão holística integrada, né, para esse indivíduo, que abrange o idoso, a família, o ambiente, os profissionais envolvidos, integrando todas as dimensões do envelhecimento: a dimensão biológica, psicológica, social e espiritual. O ciclo OBS 360, o que, que é? A metodologia que parte da compreensão de que o cuidado é um processo sistêmico, tá? Como eu falei aqui, a gente olha para o todo, para esse universo que é o universo do cuidado, tendo esse indivíduo no centro desse cuidado e todos os outros atores e contextos, né, ao entorno dele, e que precisa ser constantemente observado, avaliado e ajustado. Bom, diferente dos modelos tradicionais, né, baseados apenas em condutas médicas, no sentido voltados à questão biológica, ou tarefas de rotina, onde não são levados em conta os outros aspectos, a Orbis 360 ela propõe um movimento contínuo de aperfeiçoamento, sustentado por três pilares, que eu coloquei em prática ao longo desses anos. É lógico, foi um processo para me chegar até aqui. Foi a partir da minha observação, da minha prática diária, né? E vamos dizer assim, da minha percepção em relação a esse universo do cuidado e como era o funcionamento dele, eu dividi em três pilares. Primeiro, a gestão técnica, que é a aplicação de conhecimentos gerontológicos e boas práticas de cuidado, tá? A gestão relacional, que é a integração entre idoso, família e equipe de cuidados, com foco na comunicação, empatia e numa escuta ativa. E a gestão sistêmica, que é a observação do contexto global, físico, emocional, social e espiritual desse, vamos dizer, desse indivíduo. Avaliação das interdependências entre todas as dimensões do cuidado. Como eu falei para você, dos atores que estão envolvidos nesse cuidado e dos contextos, né? Então, esses três pilares eu fui desenvolvendo ao longo da minha prática, né? Lógico, a técnica é muito importante e, no entanto, vamos dizer assim, o conhecimento que a gente vai adquirindo, e ele é constante, vou dizer mais para vocês, o conhecimento ele é dinâmico,
À medida que a gente vai avançando, né, nos anos, a gente vai vendo que a velhice ela também vai se modificando, as questões de cuidado vão se modificando, as necessidades de cada indivíduo elas também vão mudando. As próximas gerações que vêm, elas serão outras gerações de velhos, né? E a gente tem que entender que as técnicas elas também vão evoluindo. As questões relacionais também têm toda uma dinâmica, né? Que, no entanto, eu fui estudar famílias e estudo as relações de cuidado exatamente entre equipes, entre família, profissional, né? Todos esses atores, eles têm um impacto dentro das questões de cuidado. E a visão sistêmica, né? Onde essa visão sistêmica vai me fazer observar esse contexto global, esse mundo, esse universo do cuidado, né? Então, aqui estão os pilares de sustentação do círculo, vamos dizer assim, da metodologia Orbis. Bom, a metodologia em si ela é estruturada em 6 etapas interligadas que formam um círculo contínuo. A observação, que é o olhar atento para o idoso, para a pessoa idosa, né? A rotina, a família e o ambiente que está no entorno, né? Quando eu falo ambiente, a gente pode incluir ali as equipes também de atendimento a esse idoso, tá? A coleta de dados, identificar informações relevantes sobre as demandas, necessidades e contextos. Quais são essas informações relevantes? Nós vamos trazer aqui tudo isso para vocês poderem saber quais são essas informações relevantes, né? Analisar, compreender o cenário e formular diagnósticos técnicos e relacionais. Vamos falar sobre esse olhar técnico, instrumentos, né? Quais são os pontos, vamos dizer, básicos, qual é a base primeiro do olhar, daí para a gente saltar para outros conteúdos, né? Para que a gente possa ter uma análise mais completa disso. Implementar, executar intervenções personalizadas e capacitar a equipe. Monitorar, acompanhar as práticas e ajustar condutas de forma constante. Como eu falei aqui, há o monitoramento também disso, né? Há uma evolução do cuidado, né? Muitas vezes a gente faz uma avaliação inicial e a gente pode depois reavaliar esse cuidado para ver se há pontos ainda a serem ajustados e mudanças também que acontecem ao longo do processo de envelhecimento. E avaliar, né, medir resultados, reiniciar o ciclo, né, promovendo aperfeiçoamento contínuo, que é isso que eu falei. Né? A gente mede o resultado inicial, depois a gente dá um prazo para poder voltar a medir de novo para ver se está tudo ok. Se há necessidade de reiniciar um novo ciclo, a gente reinicia um novo ciclo e assim a gente vai promovendo um aperfeiçoamento contínuo desse cuidado. Quais são os diferenciais da metodologia Orb 360? Primeiro, uma abordagem ampla e humanizada. Isso, bom, eu sou psicóloga de formação, eu não poderia fugir, né, desse olhar mais humanizado, onde o indivíduo idoso ele é visto como um sujeito ativo, não apenas um diagnóstico, né? Ele é visto como aquele que demanda o cuidado. A integração entre técnica e sensibilidade, onisciência, experiência e propósito. Eu posso dizer para vocês, como eu falei aqui, o aprendizado ele é contínuo, né? A busca pelo saber ele é contínuo. A ciência nos dá esse embasamento e é muito importante isso, né? Que a gente esteja embasado pela ciência, pelo que aquilo outros vamos dizer, conceitos que nos oriente, né? Nas relações de cuidado, a experiência, que é a prática, ela é de cada um de nós, né? E percebida de forma, vamos dizer assim, própria de cada um, né? A experiência é algo que a gente pode até tentar passar a experiência, mas a vivência de cada um de nós, ela é única, né? E ela conta muito quando a gente pensa em cuidados a idosos. Então, uma vez que eu quero trabalhar com idosos, o meu contato com esse indivíduo, onde eu vou manter uma escutativa, lembra que a gente falou lá, e a gente vai falar sobre isso, né? E
estar presente, me fazer presente ali para aquele indivíduo é de grande importância. E um propósito, né? Isso eu sempre tive desde que eu comecei a trabalhar com idosos, é que entender e saber que cada ação nossa, cada intervenção, cada aula que eu dou aqui, vou dar aqui, né? Cada palavra que eu, na hora que eu estou com uma equipe de orientação, tem um impacto na qualidade de vida daquele indivíduo que está ali no processo de envelhecimento, muitas vezes numa condição de sofrimento da família e dos profissionais. Este é o meu grande propósito, né? Eu sempre brinco que eu sou uma ativista do envelhecimento e eu já me encontro na velhice, né? Eu não estava na velhice quando eu comecei, mas agora eu já me encontro. Então, o meu propósito é esse, e cada um deve buscar esse propósito em si, né? Por que eu trabalho com idosos? Para que eu estou aqui, né? Ferramentas de gestão inteligente, organiza e documenta o cuidado de forma estrutural. Foi isso que eu fiz ao longo dos anos, tentar ter uma ferramenta de gestão que me desse uma fotografia, mas uma fotografia não só das questões biológicas, né? Mas sim desse universo que é a velhice, desse universo que é de cada indivíduo, nessa viagem que é a velhice, né? Nesse processo que acontece ao longo. Ciclo contínuo de melhoria, cada etapa retroalimenta a anterior. Então, eu tenho que entender que eu preciso o tempo todo estar melhorando, né, aquele lugar, né, que vamos dizer assim, a etapa anterior ela vai servir de modelo muitas vezes até para que eu possa analisar e pensar num novo modelo. Então isso que garante essa evolução constante. Base científica e prática, então é fundamentada toda a Orbis 360 na minha experiência e fundamentada na gerontologia, né? E na geriatria também, porque são ciências que estudam todo o processo de envelhecimento nas suas diferentes, né, dimensões, e isso me trouxe, vamos dizer, um arcabouço teórico e uma base teórica que me fortalece, me baseia, né? Me dá uma sustentação e dá uma sustentação para a Orbis 360. Além da teoria dos sistemas familiares, da teoria sistêmica. Eu sou terapeuta de sistêmica de casal e família pela Unifesp e me deu uma grande base. Olhar para esse universo, vamos dizer, esse todo, esse mundo de forma sistêmica. E as boas práticas de humanização em saúde, que são práticas que nos amparam, né, e nos levam por um caminho humanizado na nossa prática. A metodologia nasceu com o propósito de requalificar e olhar sobre o envelhecimento e o cuidado, formando profissionais capazes do quê? Primeiro, planejar e coordenar o cuidado de forma integrada e estratégica, tá? Então, objetiva, olhando de forma integrada, criando estratégias para que esse cuidado seja um cuidado adequado e que traga qualidade de vida e bem-estar para esse idoso. Humanizar o atendimento ao idoso, à família, e aqui eu me estendo às equipes também. Gerar resultados concretos de bem-estar, segurança e satisfação, vamos dizer assim, para esse idoso. Ser reconhecido como referência na gestão de cuidados a idosos frágeis. Esse é o meu, vamos dizer assim, é o meu nicho, porque quem trabalha com velhice sabe que existem várias velhices, né? O meu foco de trabalho são com as velhices que trazem algum tipo de fragilidade, até pela minha própria trajetória. Eu trabalhei 14 anos numa instituição de longa permanência para idosos da cidade de São Paulo e aproximadamente 14 anos eu tenho a minha empresa de gestão de cuidados para idosos frágeis, que a Senior Service que eu fundei e que aí evoluiu para a SANI Gestão de Cuidados agora. Bom, as aulas, as aulas teóricas, vamos dizer assim, elas estão nesses 7 módulos, né? Primeiro, o módulo do diagnóstico do objeto de cuidados, a gente vai abrir, vai falar sobre a pessoa idosa,
e todos os aspectos que envolvem esse sujeito. O diagnóstico do entorno, a gente pode pensar no ambiente, na família, né? Das relações. Depois a gente vai para uma análise do contexto de cuidados, a partir de todos os dados que a gente já coletou. Vamos falar sobre isso durante essas primeiras aulas. Depois dessa análise, a gente vai aprender a planejar as intervenções, né? Que tipo de intervenções, quais são quais são os profissionais que serão disponibilizados, ou se a gente vai mexer no ambiente, né? Ou no próprio, ali, naquele universo, seja psicológico ou físico desse idoso, a implementação das intervenções pensadas, monitoramento e acompanhamento daquilo tudo que a gente já analisou, planejou, e avaliação dos resultados, tá? E, por último, no 8º encontro, a gente vai discutir o relatório Orbis 360 para o cuidado da pessoa idosa, que é esse instrumento que eu desenvolvi, né? Onde eu vou trazer um caso e nós vamos construir esse relatório juntos, né? Para que a gente possa, é como se fosse um exercício final, para que vocês saiam daqui bem afinados e que a gente possa tirar as dúvidas sobre o método. Aqui um pouco da minha trajetória, para poder vocês entenderem por que eu cheguei, né, nesse método e como foi o meu caminho para chegar até aqui. Primeiro eu quero dizer para vocês que eu trabalho com idosos desde 1998, né? Eu sou mestre em gerontologia pela PUC de São Paulo, sou especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, São Paulo, psicóloga de formação, terapeuta sistêmica, por isso que a questão dos sistemas é muito forte para mim, esse olhar sistêmico para esse universo do cuidado é forte e fez uma diferença, né? Por isso que eu falei para vocês que a gente tem que manter esse processo de adquirir conhecimento em constante movimento, né? Eu sou gerontóloga, especialista em gerontologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo. Eu fundei a Senior Services há 14 anos atrás, que evoluiu para a SANI, Gestão de Cuidados, e em 2024 a UD, que agora eu chego no momento da minha vida que eu quero passar esse conhecimento para outros profissionais, porque foi construído com toda essa trajetória de conhecimento, vamos dizer, científico, bem sistematizado, né? E a experiência ao longo desses 28 anos de trabalho com essa população de idosos frágeis. Então, eu quero trazer para vocês todo o meu conhecimento, toda a minha experiência durante esses encontros e a metodologia Orbis, que é o resultado de tudo isso, né? Dessas minhas vivências, desse meu conhecimento adquirido. Então, eu espero que vocês tenha feito sentido para vocês toda essa apresentação e que a gente possa iniciar nossas aulas. Até lá!